ano. Vamos começar o terceiro bimestre com Present Perfect Continuous. Bem, vejam como tudo tem uma sequência, né? Quando fala de contínuo, vocês estudaram passado contínuo, que foram trabalhadas as regras de ING. E quando se falou de presente perfeito, vocês também já viram, porque foi o primeiro assunto. Então, o que é que vai acontecer com esse assunto? Ele vai pegar a parte dos dois que vocês estudaram. Então, quando a gente deixa de acompanhar um tópico gramatical, que serve como pré-requisito, lá na frente vai fazer falta. Então, o Present Perfect Continuous é a junção do que você estudou, dos dois assuntos que você estudou no segundo bimestre, que foi o presente perfeito e o passado contínuo. Mas, de uma forma assim, geral, para que serviria o presente perfeito contínuo? Gente, eu diria o seguinte, que seria para corrigir eventuais falhas do presente perfeito. Não é que o presente perfeito seja um tempo falho, tá? Mas ele pode sim ter falha. Quando você dizia que, tem uma frase lá que dizia, eu tenho estudado aqui durante 5 anos e não tinha acabado o ano ainda, então é porque não tinha 5 anos, tinha 4 e alguma coisa. Mas se você fizer essa frase no final do ano, depois de concluir o ano letivo, não teria essa falha. Já o presente perfeito não, porque esse present perfect continuous, porque o contínuo dá a ideia de quê? De segmento. Não é isso? De continuidade. Ele aí não vai ter essa falha. Então, diria assim que seria um eventual corretor do presente perfeito, tá certo? E aí a gente vai ter aqui algumas, como eu falei, vamos ter coisas do presente perfeito, vamos ter coisas do passado contínuo que vai aparecer aí. Do passado contínuo a gente vai ter as regras do ING. E do presente perfeito a gente vai ter advérbios, como aqueles advérbios que você usou already, já, se, pode ter esses advérbios, mas sobretudo vai ter o verbo auxiliar, que é o have e o has, tá certo? Então, vejam aqui já nesse aqui, é uma coisa para vocês observarem. Quando tem esse his acompanhado de uma palavra que não seja um verbo no particípio, é a abreviação de his. Mas quando tem acompanhado de um verbo do particípio, que no caso aqui é o been, que é o verbo to be, isso aqui é a forma abreviada de has, tá certo? Então, o have abreviado é apóstrofo VE e o has abreviado é apóstrofo S, ok, gente? Então, aqui nós vamos começar a trabalhar essas estruturas que envolvem o presente perfeito contínuo. Por exemplo, o presente perfeito contínuo é parecido com o presente perfeito, né? No sentido de que ele também usa o verbo auxiliar have, que na terceira pessoa fica has, não é isso? A diferença é que a estrutura do presente perfeito contínuo é formada da seguinte forma. Aí aqui você tem toda a estrutura. O sujeito, dependendo do sujeito, você vai ter have ou has. Aí você vai ter o verbo to be no particípio, que é been. Veja quantos verbos você vai ter numa sentença só. Tá? Você passa a ter 3 verbos. Você passa a ter have, passa a ter o been e passa a ter o verbo principal com a terminação em ing, que são aquelas regras que eu já repassei todas para vocês. Se tiver dúvida, assiste lá um vídeo daquele, olha no caderno como foi que você copiou para ver quais são as regras de aplicação do ING, tá bom? Então até aqui, no próprio resumo já está dizendo, é parecido, né? É parecido, porque a diferença é que um é presente perfeito e outro é presente perfeito contínuo. Então veja que aqui eu tenho 3 verbos na sequência. O have, o has, mais o been, mais o verbo que vai ficar com ing, né? Isso é um tempo já composto, né? Que depende do verbo auxiliar. Como o próprio nome do tempo verbal já indica, o presente perfeito contínuo é usado para indicar a continuidade de uma ação. Mas não, essa também não é a função do present continuous. Tá? Vocês recordam do present continuous? Quando cai assim, I am studying, I am working, I am traveling. O presente contínuo também faz isso, mas só que aqui a gente está falando de presente perfeito. É diferente, né? Porque a estrutura do presente contínuo é só is, MR e o verbo com ing. Aqui vai ter o que? Have, has, been e o verbo com ing.
Aí a gente vai ver aqui o seguinte, ele tem algumas funções. Vamos ver essa primeira função aqui. A ação que começou no passado e ainda está acontecendo. Lembra que lá tinha, no presente perfeito, tinha algo bem parecido com isso? Tinha a ação que teve início no passado e mantém reflexo no presente. Então, a similaridade é muito grande aqui quando você trata, né? Diferente do presente contínuo, que fala simplesmente de algo que está ocorrendo no momento, por exemplo, I am cooking, eu estou cozinhando. O presente perfeito contínuo indica que algo começou a ser feito no passado e ainda não acabou, não é isso? Ele não terminou ainda. I have been cooking for 2 hours, né? Eu estou cozinhando por 2 horas. Então, se ele está cozinhando, por exemplo, por 2 horas, e no caso é 11 horas, então ele começou a cozinhar 9, tá? Começou no passado, que representa 9, e o presente vai ser 11 horas. Se ele está dizendo eu estou cozinhando por 2 horas e às 5 horas da tarde, é porque ele começou a cozinhar às 3. Então é nesse sentido aí, tá? E aí é comum usar aquilo que eu falei para você, ó. As preposições, ó, que eram usadas no present perfect, por exemplo, o since e o for, são utilizados, e você também vai perceber que ele vai se aproveitar também de alguns advérbios. Então a similaridade, é por isso que eu digo, é muito parecido. E uma coisa que fique bem claro, tanto no presente perfeito como no presente perfeito contínuo, a tradução de sentenças na literalidade não existe. Essas frases passam por um processo de acomodação para que elas tenham um sentido melhor, elas soem melhor para o ouvido. Traduzir na literalidade aqui não dá certo, ok? Então, veja os exemplos abaixo e note que as frases no present perfect contínuo podem ser traduzidas para o presente, tá? Ele traduz como se fossem frases que estão no presente e traduz também frases como se fosse o gerúndio, porque o gerúndio em português é o NDO, não é assim? E em inglês é ING. Então você vai observar, ó. They have been working at the company for 3 years, né? Ó, ele trabalha naquela empresa há 3 anos. Aqui ficou traduzido como presente. Se você pegar essa frase, they have been talking for at least 1 hour, eles estão conversando por pelo menos 1 hora. Aqui foi traduzido como o quê? Como gerúndio. Então vejam como essas traduções, elas não assumem uma postura única. Elas podem ter vertentes diferentes no modo de interpretação. E é o que aí nós vamos perceber aqui, ó. What have you been doing for the last 30 minutes? O que você fez nos últimos 30 minutos? Aqui eu já tenho uma aparência nem de presente, né? Já tem uma aparência de passado que você fez, tá vendo? Então a tradução, você pode notar que ela vai ter essa flexibilidade. James has been teaching at the university since June. O James ensina na universidade desde junho. Aqui já está aparecendo com presente, né? We have been waiting here for over 2 hours. Nós estamos esperando aqui há mais de 2 horas. Então aqui nesse caso você já percebe que a tradução teve característica de gerúndio. E aqui, gente, vocês observem o seguinte, que além de tratar de presente e de passado, ele pode ter também ideia de futuro, não é isso? Você pode olhar nessa linhazinha aqui, ó, eu posso ter uma ação que começou aqui no passado, caminhou, chegou aqui no presente, mas ela não vai morrer aqui, ela não vai parar. Por isso que é diferente em tempos verbais que apresentam o fim da ação, como o simple past. Por isso que ele marca lá o tempo para dizer o fim da ação. Aqui não, ela tem uma perspectiva de futuro também. Tá vendo aí? Passado se estendeu até o presente, mas com possibilidade para futuro. Bem, esse assunto, como é só um complemento do outro, já na próxima semana, creio que nós já possamos concluí-lo, tá bom? Então, eu espero que vocês façam as atividades. Vamos evitar de estar acumulando atividade para mim enviar já no término do bimestre, ou ficar reclamando de pontuação que não tem. Não é isso? A pessoa nem sabe se tem pontuação.
Você tem que saber, o controle maior é seu. Porque eu posso errar, trocar uma pontuação sua, mas se você tem certeza, tem absoluta certeza que fez a atividade e está lá no seu caderno de resultado, você vai lá, posta uma foto, está resolvido. Agora, ficar tentando adivinhar, não é isso? Não dá certo. Então, vamos tentar nesse bimestre dar uma organizada. Nesse bimestre tem uma previsão para a prova do terceiro bimestre a partir do dia 26 de outubro. Então, até lá, é uma caminhada de conteúdos, né? Vou pensar ainda, porque estou enviando o planejamento para a coordenação, para encaixar também alguma coisa referente ao Enem para vocês, tá bom, gente? Então, boa semana, bons estudos e até a próxima aula.